Estamos começando o nosso podcast Naruto no Jutsu. Mais um episódio aí de um podcast exclusivo somente sobre o nosso Narutinho, sobre toda essa obra que a gente ama demais. Para quem ainda não assistiu os outros episódios, fica aí o convite. Esse já é o 4º episódio. Nos primeiros episódios a gente já vai falar um pouquinho de quem nós somos com a obra e outras coisas bem interessantes, então assiste aí na sua plataforma de preferência. E nesse episódio a gente vai continuar um pouquinho a nossa conversa dos últimos 2 episódios. Mas antes disso, é importante que você saiba que este é uma produção do Templo Nerd, uma loja focada especificamente em mangás, quadrinhos, livros e outros objetos, produtos da cultura nerd, geek, otaku e afins. Então, se você está procurando aquele quadrinho, seja ele usado ou não, pode ser que você encontre no Templo Nerd. E vai ser muito bom te atender. Bom, vamos então começar o nosso diálogo hoje. Mas antes, para o pessoal que ainda não assistiu os outros episódios, ou que ainda não nos conhece, quem é que vai estar aqui hoje conversando sobre Naruto? Eu sou o Adis. E vai ser um prazer conversar aí mais um pouquinho sobre Naruto, que é um tema, que é um anime maravilhoso. Tudo bom, pessoal? Aqui é a Atena, que bom estar aqui com vocês de novo. E aqui o Caster, parcela do Jovem Místico. Hoje o tema é a continuação, né, do início da jornada, vamos poder dizer assim, a parte 3, né, a primeira missão do time 7. E vamos ter bastante sangue nesse episódio, será? O que mais que vai ter nesse episódio? Cheiro. E gelo, pô. E névoa. Ah, agora entendi porque demoraram pra dizer alguma coisa, estavam dando um gelo. Já virou nome de livro do George R. R. Martin? Gelo e fogo? Gelo e fogo, gelo e sangue. É verdade. Tudo que é coisa. É pior que tem tipo um foguinho, né? O Caster já tá representando o seu personagem preferido, já dando um gelo na galera. Então é isso aí, quem quer começar falando alguma coisa? Lembrando aí o pessoal que a ideia do podcast é conversar sobre alguns temas, mas não necessariamente ficar preso a eles. A gente vai falar sobre tudo, então, inclusive vai ter spoiler aí, eu acho, não sei, mas pode ser que tenha, então fique alerta, né? Vai com certeza. Com vai certeza. Ter muito o clássico, talvez do Shippuden também. É então, uma obra novinha, então pode ser que o pessoal não conheça algumas coisas. Novinha, super novinha. Então vai lá, galera. Tá, eu posso comentar então, começar aqui. A moral do episódio de hoje é falar do arco lá do Haku e do Zabuza. Que eu acho que é a primeira missão grande que eles têm. Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. Grande. Eu sempre achei esse nome engraçado, na real. Zabuza Momote? Mas eu tenho uma dúvida. Tô falando sério. É o Zabuza Momote que tá achando? O demônio do gás oculto? A Tenda tá inspirada hoje. Não. Eu nem vou mais perguntar. Ela ainda tenta usar o trocadilho do Baki. É Baki, não é? Sei. É. Tô cozinhando aqui pro momento certo. Eu nem lembro. Eu sei que vocês falaram, mas eu não lembro. Enfim, piada interna e o pessoal não vai entender. Ou vai, né? Vai que eu sou o único que tô boiando aqui, né? Só que agora, voltando aqui um pouco sobre esse arco, eu não sei, acho que eles fizeram alguma missãozinha mais leve antes, não era? De ir atrás dos cachorros. Não, de um gato, eu acho. Foi de um gato. Eu acho que essa. Gato dos cachorros, não me lembro. Eu não lembro se isso é filler ou não, né? Não, mas eu peguei só os canon. Tu tava assistindo os canon, né? Então pode ser. Bom, o pessoal aí comenta com a gente se teve outras missões ou não, porque a gente não lembra. Mas com certeza que eu acho que é essa a missão maior, né? Essa missão da ponte aí, de proteger o construtor da ponte, ela era uma fora da vila. Da proteção lá do construtor, que era o Tazuna. Foi a primeira missão fora da vila. Pilantrinha. Aprendeu com o Hiruzen. Por que isso? Ué, porque se não fosse ele, a missão ia ser ranqueada de forma correta e ele ia ter que pagar o preço correto, né? Porque ninguém fala disso. Mas a verdade é que o time 7 arriscou a vida deles por uma mixaria. Tá, verdade. Mas tudo bem, né? O importante é que sobreviveram. Olha, eu acho que isso tem cara de ser acordo entre o velho da ponte, o Tazuna, e o Hiruzen, que são dois velhos sem vergonha.
Todos uns malandros. País do Fogo é tudo os pilantras, velho. Tudo veio pilantra. Tudo veio pilantra. Mas segue aí. Acho que a gente pode entrar no consenso que foi a maior missão. Essa foi a maior missão do início deles, né? Como grupo. Sim. E eles tiveram que, treinar muitas coisas. Acho que a gente pode comentar um pouco, então, do início dela lá. Ainda quando eles estavam conversando, acho que com o Hokage, sobre ela. Desculpa interromper vocês, mas vocês acabaram falando negócio, né? De ser a primeira missão grande deles. Mas eles não tiveram nenhuma missão depois dessa, né? Que seja canônica. Porque logo em seguida veio o exame Chunin, a parte lá da floresta, o Sasuke sai da vila e aquela função, e aí eles não têm mais nenhuma missão juntos, eu acho, depois da ponte. Foi muito spoiler pra galera aí. Foi falando demais. Não, mas como time 7, eu acho que eles não têm mesmo. Sim, depois com o Naruto, mas como time 7, eu acho que para nessa ida e depois volta o time 7 já sem o Sasuke, né? E quando sai... Mas também uma missão contra os Abus não precisam de outras, né? Os caras já estão mais preparados pro que vai vir do que ninguém, né? Estavam sentindo a maldade já. Nem o grupo do Lee lá, que ficaram 1 ano a mais treinando, vai ser capaz de superar a expectativa do trabalho do time 7 contra os Abus da Demônio. Talvez se eles tivessem tido uma experiência tão grande que nem a do time 7, a Tentei não ia querer selar uma Madara depois. Ou ia, né? Ou ia. Coitada do Tentei. Eu acredito na Tentei. Porque ela tem. Ela tenta, né? Ela tem. Pode ser também. Mas segue aí, eu acho que é isso mas aí. Ali naquela parte que eles estão com o Hokage, esqueci o nome dele, o Hiruzen. Ele fala que ia disponibilizar lá uma... Acho que era de rank D ou rank C. Não me lembro muito bem se era D. Era de rank D. Eu sei que ela foi progredindo. Eu sei que ela era de baixo nível, que era o que eles estariam acostumados a fazer devido ao ser Chunin, Genin, eles são Genin. Genin, Chunin eles se tornam depois. Na real, o Naruto vai se tornar Chunin bem depois, né? É o único dessa geração que... Que ele volta e já todo mundo é. E o Sasuke, né? O Sasuke também não... Sasuke e o Naruto são os únicos que levam maior tempo pra se tornar Chunin. Mas enfim, curiosidades. Não, mas o que tu comentou é interessante também, Paty. Não tô falando nada do mas, já tá dando tempo, hein? Já vamos fazer a frase final aí pra acabar o episódio. É interessante porque mostra que todo esse negócio da academia e dos níveis, eles não são, super determinantes. Tanto é que tanto o Naruto quanto o Sasuke são muito poderosos comparado a outros ninjas que já são Jonin ou Danbu, até mesmo o Hokage, né? Quando eles eram novinhos ainda, o quê? De 15 para 20 anos. Nessa pegada. Então, essa classificação não é tão impactante. Com exceção, depois que termina, quando tá pra terminar a obra, o Naruto se gradua, né? Ele não se gradua na obra, né? Mas ele vai subindo de nível conforme vai envelhecendo ele depois, né? Mas o Sasuke não continua a jornada dele como ninja, tipo, graduado. Então o Sasuke hoje ainda é um Genin. Enquanto o Naruto, ele já subiu, já tinha virado Jonin, né? Antes de ser Hokage. É que assim, tem que lembrar que o título, ele não determina a força, né? Determina o quanto, teoricamente, é importante dizer que é teoricamente, aquele ninja tá adequado ou preparado para alguma coisa. Por isso que tem a questão também dos rankings das missões, né? Por que não deram uma missão dessas pros outros times? A missão dos Abus da Momote. Porque, teoricamente, eles estavam numa graduação que receberiam apenas missões de níveis mais baixos. Até por questão de experiência também, para que eles pudessem adquirir experiência de trabalho em equipe. O bagulho dos gatos lá, do time 7, já pegando o gancho aí para falar do time 7. Talvez não seja uma grande missão de salvar uma pessoa importante ou de usar grandes habilidades, ajudava eles a questão de trabalhar em equipe, né, de trabalhar estratégia, coisas que eles poderiam replicar depois em uma situação de vida ou morte. Mas não precisa ter uma situação de vida ou morte para acontecer isso. Só que quanto mais graduação tu vai tendo, mais significa que tu já tá preparado para vida ou morte. Então é essa a questão. Porque se for questão de poder, daí já não faz sentido mais. Nós vamos ter o pai do Gai, o Maito Gai, por exemplo, que, se eu não me engano, morre como Genin, e ele era extremamente forte. Extremamente forte. A gente vai ter também, não sei se é filler ou não, é importante dizer pro pessoal, eu assisti tudo com os fillers, entendeu? E até 2 vezes foi possível. Eu assisto de novo. Eu tô assistindo de novo enquanto leio o mangá. Mas enfim, tem uns episódios que fala do Eterno Genin, é o nome do episódio. Que fala de um que foi amigo do Hiruzen. É um velhinho
que é Genin. É filho, ele é filho. É, tudo bem. E então o que acontece? O fato é pra te ser forte, não necessariamente tu precisa ter uma graduação alta, mas pra te ser Hokage tu precisa ter passado por todos os processos. Que é o que o Kakashi fala pro Naruto lá. Mas enfim, toca a ficha aí, né? Que eles lá, voltando pro Hiruzen, esse nome é difícil pra mim. Pode falar terceiro, Hokage. Terceiro, eu falo Hokage. Mas enfim, Hiruzen, vou começar a falar Hiruzen. Tentar pelo menos. Pode chamar ele de pilantrinha também. A gente aceita, a gente entende. O velho trapaceiro, o velho que não cuidou do Naruto e nem do Sasuke. De que ele Então, cuidou? essa missão. Da bola de cristal. Não, ele tem seus méritos em alguma coisa. Enfim, eles receberam essa missão dele lá, o Naruto até fica indignado, né? Eu tenho essa lembrança, que seria uma missão muito fácil, do ponto de vista do Naruto. Eu não sei se foi aí que eles mudaram ela de D pra C, aí ele ficou um pouquinho mais animado. A missão em si ela não muda, né? É isso que você ia falar? Não. Ah, tá. Eles mudam de missão, né? De missão, sim, eles iam fazer uma missão D. Isso, daí eles... Só que o Naruto fica indignado, aí ele então vocês vão proteger alguém aqui. Aí o Hiruzen disse assim, eu tenho uma C aqui, eu vou dar ela pra ti. Ela tá com cara de A, mas eu vou dar ela pra ti. Corta pra SS+. missão difícil, corta pra missão que ia ser muito fácil, tá o Sasuke deitado nos braços do Naruto, dizendo assim, não conte comigo, tô morrendo. Aí nessa parte que eles começam como um time a fazer uma das primeiras missões fora da vila. Só que no caminho eles percebem que a coisa ia ser mais complicada do que eles imaginavam, né? E com o desenrolar da história, até o próprio Kakashi fala que isso aí não tem nada de cara de missão C, era uma missão de ranquear. Ou podia ser no mínimo uma missão de ranquear, eu não sei se ele chega a falar. Eu acho que ele fala isso quando vem os irmãos Diabo lá. Não, mas vê o quão ela era perigosa por si. Porque depois que aqueles dois atacam eles, ele perguntou, não, mas tem algum... Isso, desculpa, tu sabe que eu não sei muito dos coadjuvantes. Mas depois que eles são atacados por esses dois irmãos... Figurante é coadjuvante também? Não, figurante é figurante. Ah, tá. O Kakashi fica com... mas se tem nome não é figurante. Mas eles não têm nome, né? São só uma dupla. Os caras, o nome deles é Irmãos Diabo. Acho que eles têm nome. É, figurante. Mas são relevantes. Tá, não, mas isso que tu tá falando é da questão de que depois disso, né? Depois desse fato dos irmãos aparecerem, que o Kakashi olha aí ele pede pro cara lá, o velho da ponte, contar o que tá acontecendo. Porque apareceu desses dois caras pra atacar eles, contando o que tava acontecendo. Falou até de questões propriamente políticas, de que se a ponte fosse construída, as pessoas da vila onde ele morava iam ter mais oportunidades, não continuariam na pobreza, que esses ataques eles estavam diretamente relacionados com o Gatou. Ele queria impedir a construção da ponte, que aí ele lucraria mais às custas da população, que estava numa situação horrível. Enfim, se a ponte fosse construída, isso não aconteceria dessa forma. Agora, por que ele lucraria mais, eu não sei. Tipo, o que ele fazia para lucrar? Eu sei que quando a ponte fosse construída, as pessoas teriam mais oportunidade e não dependeriam dele. Eu sei que era essa dinâmica. Aí estavam tentando atacar esse cara, esse velho que eles estavam protegendo, para matar ele e impedir que a ponte fosse concluída. A história se resolvia nisso. Então ela ficava num ranking um pouco mais elevado do que Enfim, ela era anunciada, né? E até o próprio velho disse que parece que as pessoas não iam aceitar isso se ele colocasse o rank certo nela, o rank A no caso. Não, é falta de dinheiro, se eu não me engano. Ele não tinha dinheiro pra pagar por uma missão mais perigosa. E daí, porque a questão ele precisava... porque o que acontece? Tu chega com uma missão pras vilas, né? E daí eles vão te cobrar segundo o teu ranking. Então, tipo assim, se é pra capturar um gato, eu mando meia dúzia de genin que não tem o que fazer da vida e que eu não preciso pagar muito pra eles também, eles não têm família pra sustentar, e daí eu também não vou te cobrar muito. Aí eles vão lá e passam a missão pros genin. Eu tenho uma missão que, é escoltar um cara aqui, que é te escoltar um cara, não tem risco, porque a questão não é nenhuma política ou nenhum de vida ou morte. Então eu vou mandar aqui um Chunin, porque o cara tá recém se desenvolvendo também, não precisa trabalhar em equipe, o Chunin e tal. Então é menos gente pra pagar, não preciso cobrar tanto, mas também não cobro tão baratinho, porque eu já tô mandando um cara que é mais profissional. Não, aqui o cara vai tá com risco de vida e o que fazendo implica em sérias mudanças lá e tal, então é realmente perigoso. Então eu preciso de um time forte, um time já experiente. E para isso eles precisam pagar suas contas, precisa cobrar dessa missão um valor maior. Senão até não seria estranho, né? Porque daí eu tenho qualquer missão ali, eu peço um Jounin pra ir pra mim. E isso é legal também porque o Tazuma, quando ele vê o time 7 pra escoltar ele vê os que chama de pirralho, sei lá, essas
essas crianças, ele fica chateado, e dá pra ver que ele já não gostou do time. Mas aí a gente não sabe da história, a gente fica tipo, tá reclamando de barriga cheia, senhor pilantrinha. E daí, depois que o Kakashi pressiona ele ali, diz assim, essa missão tá meio estranha, não tá aparecendo uma missão pro ranking que ela foi colocada. Aí ele começa a dizer, o fato é que a verdade é isso que tá acontecendo, e a gente é uma cidade pobre e precisa dessa ponte pra conseguir ter essas negociações mais abertas, sem precisar passar pro Gatou. Se eu não me engano, o Gatou é meio tipo que não é um prefeito, mas é tipo uma coisa assim que tá dominando aquela cidade. E daí eles, com a questão da realização da ponte, eles conseguiriam ter outros lugares para negociar o seu comércio. E daí não necessariamente o Gatou ia poder dominar o mercado, que era uma questão, se eu não me engano, assim. Eu tenho que assistir para lembrar exatamente os pontos, mas se eu não me engano é isso. E daí acaba que a importância do trabalho do Tazuna é extremamente elevada e ele corria risco de vida. Então é mais do que nesse caso. Só que eles não poderiam pagar pra isso. Ele acaba mentindo, dizendo, não, eu só quero ser escoltado até a minha vila. O que é muito engraçado não questionarem também, porque a vila dele é relativamente pacífica, não é uma aldeia ninja, né? Estão indo pra um país ou pra uma aldeia. Uhum. Aí depois, né, mais pra frente, nessa história, eles se encontram aí com os Zabuza, que foi contratado pelo Gatou pra impedir, né, a continuação dela. Eu não sei se tu quer falar um pouco da luta que eles têm lá. Não, na luta não necessariamente sim, mas eu acho que um ponto muito interessante que tu trouxe, olha só como é que é legal, né? Eu assisti há muito tempo atrás. E reassisti já várias vezes essa parte do clássico, quando era menor, depois um pouco mais jovem, e a última vez que eu assisti completo. E eu nunca tinha parado pra notar especificamente o quão relação política tinha nessa missão. Pra mim, o mais interessante dessa primeira parte do clássico e dessa missão era realmente a luta dos Zabuza contra o time, sabe? Tanto a final lá, na finaleira, quanto essa primeira, que eles vão ter o primeiro, se não o primeiro trabalho em equipe do Sasuke e do Naruto, né? Que eu acho super relevante. Então é uma missão cheia de pontos. E esse pano de fundo que tinha passado despercebido até então pra mim, que eu achei que é bem legal de ressaltar, e o pessoal que talvez não lembre também, ou que não assistiu, que assistiu Naruto assim meio pulado e não achou que chamava tanta atenção, daqui a pouco pode olhar mais com esse olhar, né, de vou ver as relações políticas, que é uma coisa que, não querendo mudar de anime, mas que em One Piece, por exemplo, tem muito dessas paradas de política, que eu acho que reflete muito no nosso dia a dia, então eu acho legal assistir esses animes que tem essa temática sem ser, estamos falando sobre política. Assim. Porque acaba sendo uma coisa natural, faz parte da vida isso. Essa situação de injustiça que, enfim, a vila do Tazuma, né? Tazuna. Tava vivendo ali, fica bem claro quando eles já estão lá. Que ele tá andando, eu acho que a Sakura tá andando com o Tazuna, se eu não me engano era isso, ou ela tá andando com o Kakashi lá no meio da vila, e vê quão forte é a miséria das pessoas, ficar tudo jogado na rua, de não ter condição pra nada, ela enxerga aquilo, e que aí... Existem outras realidades até além da vila da ela Folha. percebe que, comparado com a realidade dela, aquilo era completamente diferente. Mal imaginava ela que existe o país da chuva, né? Aí ela... Mas enfim... Tem muita coisa nesse mundo. A gente consegue ver, né? Ele traz essa carga de exploração, de como uma pessoa, com o impacto que uma pessoa pode ter fazendo merda no lugar certo, que era no caso do Gatou, ele estava explorando aquelas pessoas. E eu acho que com aquela cena da pobreza e da miséria que as pessoas estavam ali, fica claro o quão a construção da ponte era importante para as pessoas dali. Acho que isso, inclusive, sensibiliza um pouquinho mais a Sakura. Ela, no meu ver, ela não tinha essa... Acho que nenhum deles tinha, né? Dá pra perceber isso melhor dela, porque ela que tava ali naquele centro, ali no lugar onde eles estavam andando. Ela percebe o quão impactante seria, né? Eles fazerem a coisa certa e ter uma missão bem sucedida. Enfim, até mesmo ajudar, né, nessa construção, da forma que for possível. Só que agora, voltando um pouquinho mais para trás da história, quando eles encontram com os Zabuza, acho que ali a gente consegue ver, ou melhor, até antes, né, quando o Naruto ele é envenenado lá pelos irmãos. Mas não tem tantos pontos interessantes para falar nisso. Não, tem sim um ponto interessante. Não, ali tem aquela questão de que é o susto, né, do Naruto com a realidade. Eu acho que ali é o primeiro momento em que o Naruto percebe que, opa, ser ninja, além de dizer eu sou ninja, legal, da Debayo, né? É vivenciar situações perigosas, nas quais a gente tem que tomar atitudes rápidas. Não é que o Sasuke chama ele de gatinho medroso, não é? Depois que os irmãos atacam e são pegos lá pelo
Kakashi. Bendita dublagem. Ficou muito bom. E ali o Kakashi elogia, inclusive, né, o Sasuke e a Sakura, porque eles se posicionam bem na defesa do Tazo. Mas o Naruto fica um pouco nervoso, porque ele não tinha passado por isso ainda e ele não era tão bom na academia quanto os outros dois. E tem um outro ponto interessante, que ele é envenenado, aí o Kakashi e a Sakura falam de voltar pra vila, pra, enfim, tratar o Naruto, e ele se revolta por lá e enfia uma kunai na mão pra tirar o veneno. Só que não deu tão certo assim, porque tá legal o Kakashi. O Kakashi é bom nesse ponto, que tu não vai morrer de veneno agora, mas tu vai morrer por falta de sangue, sabe? Porque ele começou a sangrar um monte. Que hemorragia. Depois o Kakashi, enfim, tratou o ferimento dele rapidinho ali, e foi ver como tava, e ele já tava praticamente todo cicatrizado. E o pensamento do Kakashi mostra isso de que, olha só, o fator de cura, eu posso dizer, né, da raposa. Então, mas aí o Kakashi vê o quão já era forte o poder da raposa nessa época, por mais que o Naruto não tinha consciência dela. Aí eles vão mais adiante, aí acabam encontrando com os Zabuza, enfrentam os Zabuza, e o Kakashi ele já se mostra preocupado quando vê os Zabuza, porque ele conhece os Zabuza. Não sei se só por rumor, a fama. Conhece a fama. Conhece a fama. Eu tinha a impressão de que não, que eles se conheciam, que eles já tivessem se cruzado em batalha, mas assistindo, porque eu cheguei nessa parte, sim, do mangá. E assistindo, eu tô lendo e assistindo junto pra comparar. E o Zabuza diz, então você é o Kakashi que eu ouvi falar. Ninja que copia. Isso, o ninja que copia. Só ele lembra do ninja que copia. Depois nunca mais vai lembrar que o Kakashi é o ninja que copia, né? Mas o Zabuza lembrou. Isso que importa. E daí ele fala, você tem muita fama e tal. E daí o Kakashi meio que dá a cartada também dizendo, né? Tu é o demônio da névoa oculta, né? Que é conhecido por ter, né, massacrado, passado pelo aquele sistema do mal lá da névoa e tal. Ter sido o único e depois ter entrado pro esquadrão dos 7 espadachins da névoa. Então, tipo assim, eles meio que... Eu acho que é uma questão de querer colocar impacto nos títulos, né? É pra meio que mostrar pra gente que era criança e que não sabia o que ia acontecer, que, tipo, a coisa ficou feia. O Kakashi era forte, mas parece que ele é mais forte ainda do que a gente imagina. E esse cara aí, que parece ser vilão, ele é mais vilão do que a gente imagina. O que fica super legal, aí né? Foi nesse momento que o Kakashi pede pra eles se afastarem, que ele usa o Sharingan pra enfrentar os Zabuza. Isso Só aí. que de início não... Ia dar pra brincar com ele, que nem brincou com o time 7. Mas no início não deu muito certo, né? Porque o Zabuza engana ele, prende ele naquela bolha de água e pensa que, agora ficou super fácil, são só crianças. Eu vou conseguir matar o velho ali e deu. Vou finalizar minha missão. Mas não foi isso que aconteceu, né? Naruto e o Sasuke fizeram um bom trabalho de equipe. Ali eu acho que é o que acontece. Como a história já... A gente não sabia, mas a história já estava premeditando um outro encontro entre eles. Eu acho que foi interessante essa quebra de expectativa quando o Zabuza se mostra meio superior ao próprio Kakashi. Pra inclusive dar aquela sensação de que, tipo, nós somos um time, né? O Kakashi nos ensinou. A única lição foda dele até o momento é a lição mais importante, na verdade, que ele nos traz é a questão do time. Daí ele pega e tá trabalhando sozinho, vai dar merda. Então acaba que impulsionando o Sasuke e o Naruto a trabalhar em equipe, que tá super certo, né? E daí eles aparentemente conseguem derrotar o Zabuza. Eu acho que tem bastante relevância nesse sentido, de tipo assim, a gente não pode depender sempre do Kakashi. Eu acho que já é um início muito legal, porque o Kakashi não deixa de ser muito forte, eu acredito que ele ia dar um jeito, mas eu acho que é importante a gente lembrar, até comentando no nosso segundo episódio, quando a gente fala da questão dos professores, da gente dar o certo mérito aos nossos professores, nossos mestres, né, aqueles que estão com mais conhecimento e nos passando ele, mas também a gente lembrar que eles são humanos, que eles vão errar, que eles já cometeram muitos erros, que às vezes eles não sabem tudo, né? Então a gente tem que lembrar que a gente tá juntos nessa, né? Que a gente faz parte desse time, que a gente faz parte dessa família, que a gente faz parte desse todo, inclusive levando agora aí para um cunho meio social e político da nossa realidade, que às vezes a gente tem nossas diferenças aí partidárias, mas a gente só tem um país, né? Pra querer o bem dele, a gente tem que se unir de alguma forma. Tá? Eu acho que às vezes a gente vai se depender demais de um salvador ou de uma pessoa em específico pra fazer as coisas acontecerem, não vai dar certo, mesmo que seja o próprio Kakashi. Olha que o Kakashi é foda. Uhum. Eu até ia comentar uma coisa um pouco de fora também, que quem tá escutando não sabe, mas eu sou biólogo. E eu já li um artigo
Tá dando muitas informações de quem tu é. Eu acho que eu vou descobrir agora. Não, mas aí eu trago uma informação interessante de fora, porque geralmente as pessoas pensam que a inteligência ela tá ligada com o tamanho do cérebro. Só que a gente consegue ver inteligência em animais que não têm um cérebro tão grande como o nosso. Então, se teve um artigo, enfim, um trabalho, né, que gerou um artigo científico que buscava investigar isso. E a conclusão deles é de que a inteligência ela era dada pelo potencial de resolver problemas, não pelo tamanho do cérebro. Então, o potencial de resolver problemas, a gente conseguia ver em corvo, por exemplo, que não tem cérebro tão grande quanto a gente. A gente conseguia ver na gente, nos nossos parentes, sim, nos próximos. A gente conseguia ver em outros bichos, como inseto. Aranhas também, mas eu não lembro muito bem o exemplo que deram. Mas abelhas têm uma memória fotográfica muito boa, que elas conseguem saber qual flor elas tinham visitado no dia anterior e voltar lá para pegar o pólen, levar para comer. Então tem a ver com essa inteligência, com essa resolução de problemas. E o Naruto e o Sasuke eles se mostram muito proficientes nisso. Que eles estão enfrentando um cara gigantesco, uma baita de uma espada, com o sensei deles preso numa bolha d'água, que não podia dizer absolutamente nada, e eles têm que se virar naquilo. Então, nessa questão, eles se mostraram muito inteligentes, porque eles conseguiram resolver um puta do pepino. Agora tu falou desse negócio, e das inteligências e tal, dos animais. Eu fiquei pensando na questão do corvo com o Itachi, né? Tem alguma relação aí, não sei. Tu falou, eu fiquei brilhando a ideia, né? Mas eu não consegui associar bem uma relação, mas provavelmente tem. Talvez tenha. Talvez o Masashi Kishimoto tenha lido o mesmo artigo científico que tu, não sei. Quem sabe? Vai saber. Esse mundo é pequeno demais. Somos poeira estelar. Filosofias do... Opa, já ia falar meu nome. Que é o AIDS, no caso. Né? E outra coisa que eu ia comentar, não sei se vocês sabem, né? Eu, AIDS, sou livreiro, né? Vendo livros. E você pode encontrar livros aonde? Mangás, HQs, quadrinhos, no Templo Nerd. www.templonerdstore.com. Tá, agora voltando pra luta dos dois lá contra os Zabuza. Nesse momento a Sakura fica É que a gente é patrocinado por eles, tem que falar. É que a gente é patrocinado por eles. Faz parte. Aí, nessa parte, a Sakura fica um pouco de escanteio. Eu acho que realmente o Naruto também fica inspirado com aquela provocação que o Sasuke tinha feito antes. E pelo puxão de orelha também que o Kakashi tinha dado nele. Eu acho que essa parte é bem pé no chão, na real. Porque alguém tinha que proteger o velho, né? Então, eles terem essa noção mostra o quão eles estavam conectados ali no trabalho em equipe. Porque simplesmente não dava pra virar as costas pro velho e todo mundo sair lutando. Aí vai a Sakura defender o velho, enquanto o Naruto e o Sasuke partem pra ação. Acho que foi uma sacada bem inteligente. Tem a questão também de evidenciarem, não lembro até que ponto, né, mas o Zabuza, ele não só tem a parada dos títulos, toda a vivência dele, mas ele usa uma das armas dos 7 espadachins, né, que tem uma habilidade, não sei se tem um nome específico pra isso, eu realmente não me lembro, mas elas são especiais, as armas, né? Então o cutelo dele, ele tem a habilidade de regenerar, né, a partir do sangue das vítimas. E ela tinha aquele círculo, curiosidades pra quem não conhece, aquele círculo na ponta lá, porque ele decepava cabeças com a ideia a anatomia todas as eu ia falar as Dampactas, mas isso é Bleach. Todas as espadas, né, todos os artefatos, porque nem sempre são espadas, mas os artefatos dos 7 espadachins, eles têm uma anatomia e uma relação específica com as suas habilidades especiais. Não sabia dessa. Olha aí! Já pensei que todo mundo sabia, mas já iluminei o próprio... Alguns detalhes eu não sei. Mas eu achava que esse formato da espada dos Zabuza só mostrava um pouco mais o quão brutal a natureza era, né? A natureza dele era ter uma espada gigantesca no formato de cutelo. Ele arrebentava as pessoas com aquilo ali mesmo. E será que a natureza dele é essa? O que dava a entender, que ele apresentava. Mas enfim, vocês querem comentar um pouquinho do que eles passam ali? Sasuke e Naruto? Nessa primeira parte ainda do primeiro encontro? Eu vou já por final, porque eu acho que o essencial que eu lembro a gente comentou. Mas assim, a minha crítica fica ali além da social que eu já dei, né? Fica ali no Haku ter chegado do nada, ter pego os Zabuza e ido embora, assim. Tipo, o cara é um super matador, daí
uma agulhazinha ali de mela cueca que acerta ele e já mata. Tá certo, o Kakashi vai ali, toca nele, diz, ele parece estar morto mesmo. E, o Haku tá com uma máscara Ambu. Mas não sei não, eu tô pensando se eu aparecer com uma máscara Ambu pra frente do Kakashi, o Kakashi vai dizer, tu é um Ambu? Entendeu? Então eu achei meio... faltando o hack da observação aí. Não vamos misturar, a gente já misturou muitos animes aqui. Mas eu achei que isso ficou meio forçado, assim, um pouquinho. Mas... Aí, se vocês quiserem comentar ou não, a gente já pula pro próximo encontro, que eu acho que é... Eu penso que essa aparição do Haku, ela foi mais como um elemento surpresa mesmo. O Haku, ele tava, pelo que eu entendi, ele tava observando o que estava acontecendo. E quando viu que o Zabuza estava prestes a ser morto ali pelo Kakashi, ele resolveu interferir. Como ele entende muito bem da anatomia, ele usou uma das agulhas, que tem o nome, que agora eu não me lembro. Mas como as agulhas não são figurantes, eu não lembro. Aí ele usou as agulhas têm mais tempo de tela do que os figurantes de Naruto. Vocês sabiam que tem um personagem, outra curiosidade. Vocês têm uma dupla de mercenários contratados pelo Gatou também pra fazer esses serviços sujos deles. Eu não lembro o nome do maior, que tem cabelo maior também. E tem um cara do lado dele que tem uma toquinha, tem um cabelinho escorridinho. E o nome dele, os dois usam espada e tal, o nome dele é Zoro. Zoro. Não é o Zoro. Mas é Zoro. Acho que é Zoro. É o nome do figurante esse. Leva um pauzão pra alguém, não lembra? Bom, enfim, fica aí. Se eu não me engano é isso, hein? Me corrijam se... Mas eu sei que tem esse personagem. Puxa, agora vai todo mundo ouvindo esse podcast. Todo mundo. 7 bilhões. No Google. Eu disse todo mundo ouvindo esse podcast. Ouvindo o podcast, vão no Google e procurem lá figurante de Naruto chamado Zoro. Eu ia dizer se eu achar, mas eu vou achar. Inclusive eu tenho a cartinha dele. Quando eu era criança, a gente tinha aquelas cartinhas de Naruto até hoje. Inclusive você encontra cartinhas oficiais de Naruto, de One Piece ou Demon Slayer, se ainda estiver em estoque, no Templo Nerd. Manda uma mensagem lá no direct no Instagram. Mas eu tinha aquelas cartinhas, as pirata mesmo, né? E eu tinha ele. Tinha esse personagem, o Zoro. Suposto Zoro. Vou postar uma foto no Instagram desse personagem. Lá no Instagram, Naruto no Jutsu. Inclusive, se vocês ainda não sabem, o nosso podcast tem um Instagram especial só pra ele. Não sei o que a gente vai postar lá, mas de vez em quando eu vou postar uma. Eu vou postar informações sobre o podcast. Sobre Naruto. Sobre Naruto. Só sobre Naruto. A gente vai falar sobre Marvel. Não. Por enquanto, coisas do podcast lá. Tá, mas só pra não perder muito o raciocínio Isso, do meu ponto de vista aqui. O Haku, ele foi muito rápido, foi certeiro. Ele anestesiou o Zabuza, deixou naquele estado de quase... Suspensão. Ele é um estado de suspensão, né? Faz com que os órgãos dele parem de funcionar e ter a impressão quase morte. Mas ele tá suspenso. E nisso ele aparece, enfim, captura o Zabuza, se diz como um membro lá da Ambu deles. E tudo isso acontece muito rápido. Eu acho que aquilo meio que dá uma impactada no Kakashi e nos outros 4. Porque faria sentido isso. Até porque o Tazo, né, ele não interfere. Tipo, não, isso aqui dá muito estranho. Já que ele vem de lá. Então eles, tá, faz sentido. Mas depois que eles param para pensar mesmo o que tinha acontecido, o Kakashi fica refletindo, não, mas isso aí tá muito estranho. Aquele cara ter aparecido do nada, ter dado uma agulhadinha só nos Zabuza e já levar o corpo dos Zabuza. Depois ele começa a raciocinar, não, mas tem alguma coisa cheirando mal nessa história. Como é que a gente passaria pano pro Kakashi? Não passa, né? Porque assim, o Kakashi foi Ambu, né? Então, claro, não é da mesma vila. Mas ele tinha experiência de como funcionava, né? E se eu não me engano, agora tu falou disso, eu não lembrava. Se eu não me engano, ele usa um argumento como, tipo assim, o Ambu não faz esse tipo de serviço, assim, de carregar o corpo, ou de alguma coisa assim. Eu lembro que tem uma coisa específica que ele... Opa, mas o Ambu não faz isso? Ou Sim, o Ambu não é eu acho que é acabar com o corpo, com todas as evidências. Eu acho, assim, não é passar pano, mas assim, era uma missão que surpreendeu ele, encontrou um adversário que ele se surpreendeu, os perrapados que ele tinha pegado lá como time 7 surpreenderam ele fazendo um trabalho de equipe que ele nunca imaginou que era tudo que ele queria, então ele estava deslumbrado, eu acho que foi o deslumbre da situação. Então não tô passando pano, só tô dizendo que na realidade poderia acontecer, né? Um cara com os Zabuza aparecendo na nossa frente, a gente conseguir derrotar ele, nosso sensei ia ficar feliz. Acho que o nome é o Roteiro Kiss. O Roteiro Kiss. Não, eu acho que o deslumbre. Até que ele comenta isso mais tarde, né? Que se eu sair são dessa missão, vai ser um milagre. O Kakashi, quando tá treinando lá o Sasuke e o Naruto. Né? Disse o Kakashi.
que teve os 2 amigos mortos, sem ser morto, um monte de gente morta, já era louco da cabeça e ele tava preocupado em sair são da missão. Ele falou isso, né? Meteu a mão no rim. Né? Então parte aí pro... Bom, só fazendo uma conexão, né? Depois a gente vê que, na realidade, o cara que aparece lá que supostamente matou os Zabuza, na realidade era aliado dos Zabuza, era parceiro dos Zabuza, e o Haku, né? E a gente vê que, enfim, o Haku trata os ferimentos lá dos Zabuza, e também foi contratado pelo Gatou, os dois estavam juntos para impedir que a ponte fosse construída. Aí nisso, o time do 7 consegue chegar até a cidade, e tem todo o desenrolado da história, tem aquela... Aí tem até uma questão mais política de novo, que era o pai daquele gurizinho, Inari. É o nome do cara ou do guri? Do guri. É o nome do guri. O nome do pai eu vou ficar devendo. O Inari, ele tinha lá Na realidade, não era exatamente o pai biológico, era um pai de criação. Que eu sei que o Inari se aproxima desse cara e ele começa a cuidar do guri, mas mais como uma relação de amizade, de parceria. Se eu não me engano, é isso. Eu acho que era o pai mesmo. Não lembro disso. Eu acho que era o pai. Bom, o que eu lembro é que o Naruto pode ser um pouco duro às vezes. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Mas ele não odeia você. Você chegou muito rápido nessa parte. Rapadura doce, mas não é mole não. Eu tinha essa ideia. Eu não lembro se é pai ou não. Eu sei que ele realmente tem essa questão de que, tipo, era um símbolo pra vila toda, né? Daí ele acaba, né, sendo sacrificado ali pela relação de poder, né? E isso influencia muito o Inari. Então eu acho que era pai mesmo, mas enfim. O fato é que eu acho que essa é um ponto bem crucial na história do Naruto. Se não é um dos primeiros, se não é no caso o que eu vou dizer agora, é um dos primeiros discursos no jutsu que ele usa, né? E daí eu acho que foi tão primeiro que ele não sabia medir as palavras, daí teve que vir o Kakashi manciar a coisa, né? E o fato é que o Naruto pode ser duas vezes, mas... Pode ser um pouco, Deus. Pode ser um pouco. Eu vou botar esse som de qualquer jeito. Eu não tô entendendo essa referência que vocês estão trazendo, com todo respeito, carinho. É que daí o Kakashi senta com... Depois que o Naruto fala com o Inari, o Inari fica, tipo, meio brabo com o Naruto, meio triste, eu não me recordo. Eu não lembro o que o Inari fez, mas ele agiu de uma forma meio, tipo, mimada, assim, e tal. Não lembro exatamente o que ele faz. E daí ele sai de casa. Eles estão, acho que, jantando, bagulho assim. E daí o Naruto vai atrás dele e diz que, não é assim que tem que ser, tá ligado? Aí ele joga um discurso no jutsu nele. Né? Falar que, tipo, tu tem que crescer, tu é muito criança. Ele xinga o piá, meu. Ele fala uns negócios bem duros mesmo. Mas por quê? Esses treinamentos estúpidos são uma perda de tempo! Gatou tem um exército! Vai derrotá-los e destruí-los! Fale por você mesmo! Isso não vai ser assim no meu caso, você entendeu? Tô aqui, não cala a boca! Só olha pra você, me deixa enjoado! Olha só pra você, gritando e se queixando como uma pobre vítima! Por mim você pode chorar o dia inteiro! A falta de um covarde! E aí o Inari fica chateado, fica triste, né? E aí né? Isso que apanhar, eu acho, do loirinho. E aí o Kakashi chega e senta do lado do Inari e diz, começa o discurso dele daí dizendo, o Naruto pode ser um pouco duro às vezes. E aí ele dá todo um... Fala um pouquinho da história do Naruto, assim, meio que bem resumido, assim, pra dizer que, o Naruto é sofrido, não é isso aí que tu tá pensando. Nosso Narutinho viveu coisas que você não sabe. Eu confirmei aqui, o Kaiser ele era um padrasto do Inara. Eu tinha essa... Qual é o nome dele? Era o líder lá que foi pego pelo Gatou. Puta, agora eu não vou esquecer esse nome. Enfim, agora eu me lembro do contexto. Que teve um bando de uma gurizada lá que pegou, parece que o cachorro do Inara e tentou jogar na água, um negócio assim. Jogou o Inara junto depois. Ou o Inara se jogou, tentar salvar o cachorro. Mas no final o cachorrinho ele conseguiu sair da água e o Inara acho que ficou preso ali. Foi nesse contexto que ele acabou conhecendo o Kaiser. Aí os dois se aproximaram e o Inara foi como se fosse um filho pro Kaiser. O Kaiser tinha chegado acho que há pouco tempo na vila, se eu não me engano. E com o passar do tempo, quando o Gatou começou a ter as investidas lá dele, a fazer a população depender mais dele, enfim, tornando a vida do povo mais miserável, o Kaiser ele surge como se fosse um líder, né, uma questão mais revolucionária deles.
Só que isso não deu nem um pouquinho certo, porque o Gatou pega o Kaizen, enfim, acaba matando. Ou ele... Não, mas agora eu tô em dúvida também. Eu não sei se o Kaizen morre por causa do Gatou ou morre por um concerto que ele foi fazer numa tempestade. Não, ele é sacrificado. Prendem ele lá e ele é tipo morto. Tá. Tipo um exemplo pra reprimir as outras pessoas. Tem isso. E se eu não me engano, eu não cheguei ainda nessa parte do mangá, mas se eu não me engano é bem mais violento no mangá do que no... Uhum. E tipo, o Inara, ele assiste essas coisas, né? Tava lá. Mostra isso no anime, né? E daí vendo lá a morte do Kaiser. Então aí carrega de novo essa questão da política que tu tinha comentado. E isso é importante pra história, é importante porque o Inara talvez tenha esse aspecto um pouco mais de mimado, mas ele acabou perdendo uma pessoa importante pra ele também. E que o Masashi Kishimoto pode ser um pouco duro às vezes. Calma que tu ainda vai dar teu trocadilho aí do Baki. Eu nem lembro desse trocadilho. A gente te conta no backstage. E tu ia comentar agora da luta principal lá, né? Na ponte. Bom, eu posso comentar a respeito de que eu acho que é uma luta extremamente top. Eu acho que é uma luta assim que mostra muito. A gente tem que lembrar que é o início do anime e que a gente tá falando com lembranças de que a gente não tem tanto spoiler quanto quem começa a assistir hoje. Então, aquela luta deles lá, final, é uma luta que mostra o potencial do anime inteiro, no meu ponto. Tá certo que o anime vai ter suas altas e baixas, como todo anime longo tem no meu ponto de vista, mas ele é um grande prelúdio, assim, de que, pô, tem muita coisa legal ainda pra ser vista aqui. E a gente vai ter um personagem que, no meu ponto de vista, que daí vai ser apresentado de forma adequada, né? Que ele já tinha aparecido ali como o tal do Anbu, né? Da névoa, que é o Haku, que eu acho que é um personagem assim de extremo valor para a obra, que eu vou adorar vê-lo na guerra, mas enfim, não vou dar esse spoiler de o que acontece. Assistam até a guerra, porque eu sei que tem muita gente que não assistiu e que não assistiu até a guerra, depois vai assistir o vídeo 20, como é que acontece as coisas, é uma crítica para vocês, não estão vendo a minha imagem aqui apontando para alguém. E eu acho que tanto os Abusa, na verdade, também são personagens que eu gosto bastante. Mas o Haku, ele vai se apresentar e a gente vai ter uma narrativa, assim, inesperada no meu ponto de vista. Porque até então, a gente estava tendo essa questão da política, com a relação entre o Gatou, a cidade e o Tazna. A gente tem a questão do desenvolvimento dos protagonistas ali, como equipe, como formação, como habilidade. Eles estão treinando também nesse período, né? Tem aquela parada deles subindo na árvore, riscando a árvore, controlando o chakra, né? Só um adendo aí que mostra o quão a Sakura ela era foda nessa questão do controle de chakra. Porque o Kakashi falou, vocês têm que subir naquela árvore ali e isso vai mostrar o controle de chakra de vocês. De forma bem resumida é isso. Aí a Sakura de primeira já conseguiu ir lá para um galho mais alto. De boa pros dois. Enquanto o Sasuke e o Naruto estavam se arrebentando para conseguir subir um pouquinho na árvore. Claro, os dois treinaram bastante e depois conseguiram. Mas a Sakura já conseguiu tirar isso de letra. Sim. Eu acho que realmente comprova ali que ela tinha valor, né? Ela tinha valor pra equipe ali. Enfim, tem todas essas narrativas. E daí daqui a pouco aparece um personagem que fica, parece que mudando de lado, porque ele já teve um encontro com o Naruto como Haku. Depois ele é apresentado como um vilão. E daí depois a gente vai ter a história do personagem por trás. Também é cheio de sofrimentos, como todo personagem de Naruto, basicamente. Mas, e daí, além da história dele, tem a ideologia por trás dele, né? A conexão que ele coloca ali com os Abusa, que acaba fazendo com que, no meu ponto de vista, né, o próprio Naruto, cheio de marra, cheio de raiva ali pelos Abusa, ter um pouco de empatia e compaixão pela situação, pelos personagens. Então, eu acho que isso é legal, porque é uma quebra de expectativa contra um vilão. E depois vai ter aquela finaleira ali que eu acho muito legal. Eu acho que é nesse momento que o Naruto identifica, assim, o que é um vilão, né? Porque ele tem muito esse sangue no olho, assim, de que ele vai fazer e acontecer e tal. Mas quando ele se vê nessa situação, entendendo o que os vilões estão falando, ele se vê muito mais nos vilões, né? E daí a gente volta lá para aquilo que a gente falou, do Iruka reconhecer ele, porque o Naruto também era visto como um vilão, né, pra vila. Ele começa a se reconhecer ali nos vilões, não nas ações, não torna as ações dos vilões menos hediondas, mas ele começa a perceber que são pessoas, né? Acima de qualquer coisa são pessoas, e
pessoas tomam decisões e às vezes decisões erradas, né? Mas isso não descaracteriza elas como pessoas que têm sentimentos, né? E tem a questão de que o Naruto viveu uma infância triste, né? Mas o Zabuza também passou por situações, né, que são, no mínimo, duvidosas, né, do governo lá. Depois a gente vai ter explicações sobre isso também, mas a questão é que o Zabuza também, criança ali, piazinho, teve que passar por coisas tenebrosas, e o Haku também. Então ele vai entender que, tipo, nem todo mundo passa pelo que eu passei, mas tem muita coisa tensa. Todo mundo acaba tendo sua história. Eu acho que... Exatamente. E daí simplesmente caracterizar eles como vilões e matá-los ou derrotá-los pode não parecer fazer o sentido. Isso cai de encontro também com o que a Atena falou, de que são pessoas. Isso quebra um pouco aquele troço de herói e vilão, sabe? A coisa ela é mais complexa que isso. As pessoas têm motivo por fazer aquilo que elas fazem. Não existe exatamente dois lados. Existe uma mistura de muita coisa. Que tu precisa entender aquilo para tentar fazer a coisa mais correta possível, ou mais justa. Agora que tu comentou do passado do Haku, que é um dos meus favoritos da obra, eu acho que foi a primeira, bomba, que nem a Atena tinha comentado lá do primeiro, né? Eu não revelei isso... vou ter que botar o Tantantan de novo? Porque eu não revelei isso pra ninguém. Mas quando eu era criança eu era um pouco desligado, né? Eu via as coisas só por ver. Pra me entreter, acabou a historinha, deu. Eu não absorvia nada. Só que quando apareceu a origem do Haku, eu tenho isso na minha mente até agora. Que eu entendi o que eles estavam tentando apresentar. Que ele tinha uma... Enfim, ele era uma criança, como qualquer outra. Aí do nada ele começou a fazer neve ou gelo, alguma coisa nesse sentido na mão. Essa era a minha lembrança de quando eu era criança. E mostrou aquilo para a mãe dele. E já naquele instante, ela bate nele em desespero. Aí aquilo meio que me impacta também, porque era uma coisa legal. Olha só, ele conseguiu fazer um troço que as pessoas não fazem. Só que aquilo lá ia dar um resultado muito negativo. Depois da reação da mãe dele. Aí a coisa tá mais complicada do que eu imaginava que fosse. E de forma resumida, lá quando o pai dele, junto com alguns aldeões do lugar onde eles moravam, vão matar ele, e aparece lá, depois ele saindo da casa, com a casa toda espetada em gelo, um espeto gigantesco de gelo. Nossa, que eles tentaram matar o guri, mas o guri matou eles, por ter liberado todo aquele poder que ele tinha, que é quem cai da família dele. E isso traz de novo aquela questão política de que na aldeia da névoa deles... O Haku, eu não lembro se ele faz parte de uma vila da aldeia da névoa. Mas aquela consideração que eles tiveram com as pessoas com Gekigenkai... Mas é do país da água. Isso eu tenho certeza. Sim, mas que eles consideravam as pessoas com Gekigenkai monstros, armas, então tinham que ser evitados ou destruídos, que era uma herança da guerra. Eu acho que todo mundo ninja tinha um pouco disso. É que não é apresentado muito sobre os outros, né? Até uma boa parte da história a gente não é muito apresentado aos outros países, às outras vilas. Só um pouco ali em torno do que o Naruto anda, né? Ali na missão dele. Mas assim, é entendido que além dos Jinchurikis, todos aqueles que têm habilidades que parecem comuns, né? Devem ser tratadas de uma forma diferente. Daí vai de cada um. Talvez o governo queira tratar ele de uma forma mais excludente, os governos ali, as vilas. Outras querem tratar eles mais como uma objetificação, como é o caso que vai acontecer com o Haku e os Zabuza e as organizações mais pilantrinhas. E outras tendem àquela questão de querer se aproveitar ou de querer trazer ali pro seu lado, né, pro seu assado, sabe que pode dar problema depois. Quer ficar do lado que não vai dar problema, vai se safar. Né? Sim. Não, mas em resumo da história, o pessoal lá, acho que é da aldeia da névoa, os que tinham a Gekigenkai, qualquer Gekigenkai, eram perseguidos, né? Então as famílias, as linhagens que desenvolviam as habilidades, tentavam reprimir aquilo, não mostrar de jeito nenhum, porque era quase uma sentença de morte. E foi isso que a mãe do Haku fez com ele no passado, quando ele mostrou para ela que ele tinha a Gekigenkai lá do gelo. Ela ficou apavorada, porque aquilo lá botava a vida dele
em perigo. E no final das contas, o pai dele acaba descobrindo aquilo do mesmo jeito. Lembrando que essa Geki Genkai, pelo que é dito não, mas mostrado na obra, era algo herdado da mãe dele, da linhagem da mãe dele. Por isso que o pai dele fica lá naquele desespero de acabar com ele de uma vez, por mais que fosse o filho dele. Acho que nessa dinâmica o cara acaba matando a mulher e vai atrás do Haku. E o Haku se defende, né? Enfim, acaba matando tanto o pai quanto todos os outros aldeões que queriam matar ele. Aí ele fica, resumindo, fica à deriva durante um bom tempo, na merda, quando uma criancinha, pior que o Naruto, vamos deixar isso bem claro, e encontra com os Abusa. Belo dia. Até que ele fala com os Abusa que eles teriam olhos parecidos e tudo mais. Aí os Abusa acolhe ele, ensina ele as técnicas lá de ninja e tal, aí ele desenvolve a própria técnica, baseada no Gegenkai, e é isso. E acaba até o Haku superando o próprio Zabuza, questão de habilidades. E o Kakashi fala que ele superou. Superou também. A questão de superar é a questão de nível de poder, né? A Gegenkai do Haku era muito forte. É uma das mais fortes do anime, no meu ponto de vista, né? Depois a gente pode fazer um episódio. Se você quer um episódio sobre qual a Gegenkai de Naruto é a mais forte, manda aí pra gente. Eu adoro fazer essas vozinhas meio malucas, mas enfim. E daí vai pegar, tipo, o Kakashi, que tem a Gegenkai do nada, e vai pegar os Abusa, que tem a Gegenkai do nada, entendeu? Tipo, os caras são muito fortes, mas o Haku com certeza superou eles nesse quesito de poder. Mas eu penso também que vai um pouquinho além disso. Porque além do Haku ser rápido, ter todo esse sistema que ele conhece muito bem, a anatomia das pessoas, ao ponto de deixar as pessoas quase morte, mas nunca matar, toda aquela vibe gentil que ele tem, ele consegue fazer sinais de mão com uma única mão. Quando o Kakashi vê isso na ponte, eu nunca vi ninguém fazendo isso na vida, nem eu consigo. E esse guri, o que é da idade de quase do Naruto, do Sasuke, consegue fazer isso. Ele fala isso? Não é isso, né? Mas ele se surpreende que nunca tinha visto ninguém Sim. Com a idade, enfim, qualquer pessoa no mundo. São poucos ninjas até ter mais episódios. Não, mas com a experiência do Kakashi, né? É que o Kakashi era o mais velho ali, o professor deles. Então nisso já surpreende o Kakashi. E antes, quando o Haku aparece para salvar os Abusa, o Kakashi... O Naruto, acho que fica meio que indignado lá, tentando descobrir o que estava acontecendo. E o Kakashi fala que o mundo ninja é assim, que existem pessoas naturalmente mais fortes que tu, que, por exemplo, seria ele em comparação com o Naruto, e existem pessoas até mais fortes que ele, que seria o Haku em comparação a ele. Aí o Naruto fica indignado porque, por mais que ele tivesse o Sasuke como modelo de sempre querer superar, aquela coisa do... Esqueci a palavra. Sempre esqueço essa palavra. A rivalidade. Rivalidade, isso. Que te estimula. Tá um pouco mais adiante. Como é que ele ia conseguir ir mais adiante? Sempre aparecia alguém que era muito mais superior do que ele imaginava. Mal ele sabia que era... Quer dizer isso? Daí ele se indignou que tinha gente muito mais forte que ele, daí ele resolveu ser o mais forte de todos. Até mal ele sabia, eu ia dizer, mal ele sabia que era a reencarnação do filho do Deus de tudo. Do Deus Shinobi. Do Deus Shinobi, da parada toda. Bah, isso me faz lembrar uma coisa que eu acho que é muito relevante de falar. É uma coisa super relevante ali, que é a questão da ponte. Voltando um pouco, ou, enfim, indo pro final. A ponte, olha só, eu não sei se vocês já tinham conectado isso, ou se é uma conexão meio aleatória que eu pensei agora, mas é um símbolo extremamente recorrente e relevante para a obra de Naruto. Por quê? Porque a ponte Naruto, inclusive, né, do Tazuna aí, ela representava o que para aquela vila? Ela representava aquela superação daquela dificuldade que eles estavam vivendo. Da superação sobre aquele problema gigantesco que eles tinham com o próprio Gatou. Significava realização. Fizemos aqui, construímos, não precisamos ser grandes ninjas com grandes habilidades com Gegenkai para mudar a nossa realidade do dia a dia. A gente pode, com a união uns dos outros e com a matéria-prima, né, da natureza, criar esta ponte, esta ligação com o que é necessário. O que foi a primeira coisa que o Hagoromo fez quando saiu? Acho que tu não chegou ainda nessa parte, né, Caster? Mas quando começam a apresentar a história dos ninjas lá com o clã Otsutsuki,
fala do Kaguya e que ela tem os 2 filhos, que é o Hamura e o Deus Shinobi e o Hagoromo. E daí o Hagoromo, depois que eles selam depois que eles selam então a mãe deles, a Kaguya, o Hamura vai cuidar dela lá na lua, que é onde eles selaram ela. E o Hagoromo vai pregar sobre o Ninshu, que eles chamam, né? Como se fosse uma doutrina, né? Que usa a relação do chakra aí para o bem. Ele sai sozinho por aí e a primeira coisa que ele se depara é com a ponte quebrada. E daí passam a perna nele lá, ou tem um ladrão lá que tenta passar a perna nele lá, e o Hagoromo consegue reverter aquela situação ao ponto de fazer o próprio ladrão e os cidadãos do espaço lá, da vila próxima, construir a ponte. E aí começam os seguidores do Ninshu, que depois vai se tornar o Ninjutsu. Então, baita de um spoiler aí, mas também não é tão spoiler. Mas a questão é a relevância que a ponte vai ter, né? E a gente vai encontrar em diversos outros pontos. Se vocês quiserem um episódio só sobre pontes, eu posso fazer essa ponte pra vocês. Meu Deus! Meu Deus, Shinobi, meu Hagoromo. E daí a gente vai encontrar aí esse símbolo se repetindo durante a obra, e eu acho isso muito legal. Eu acho essa parada de só o fato de ser a ponte, a moral de toda a história, porque o Tazo não tá nem aí pra vida dele, embora ele seja o mais importante ali da construção, tipo, sei lá, o mestre de obra, eu não entendo muito disso. Não sei quem é o mais importante nessa situação, mas, tipo assim, o cara é o cabeça. Mas mesmo assim, ele não tá nem aí pra vida dele. O que ele quer é concluir a ponte. E daí ele vai passar essa mensagem pro Naruto também. E o Naruto vai entender que a moral da coisa ali não é se eu protejo um ou protejo o outro, mas se eu consigo ajudar. Não é proteger, é ajudar, eu acho mesmo. Que é o que o próprio Haku tem como filosofia, no meu ponto de vista. Ele não tá protegendo simplesmente os Zabuza. Ele está indo além da proteção. O fato dele sacrificar a vida dele, independente se ele é mais necessário ou não no mundo, se ele é mais forte ou não do que o próprio Zabuza, se ele poderia... Não importa, né? O que importa é essa ponte que ele tem com o próprio Zabuza. Ai, que bonito. Ai, emociono com isso, hein? Me emociono com isso. É personagens que eu acho que são bons, acho que eles merecem um episódio só pra eles. Falei. E quem concorda comigo, bota aí no comentário. Tem coisa pra falar do Haku, né? Não daria, né, pra falar muita coisa só nesse episódio. E ele que acaba ensinando o Naruto dessa questão do se tornar mais forte, tendo alguém pra... Eu acho que seria mais pra proteger. Isso eu acho que bate um pouco de frente com o que o Naruto queria. Falta que vocês comentaram, que era um sonho mais egoísta. Isso vai de encontro com até o próprio objetivo da Sakura, porque o objetivo principal da Sakura era ficar junto com o Sasuke. Então a gente pode interpretar de uma forma de que ela protegeria o Sasuke. Então ela se tornaria mais forte por causa disso. E essa mensagem que o Haku deixa pro Naruto e que o Naruto acaba usando mais adiante até com o próprio Gaara, pensava em matar as pessoas, não se preocupava com nada disso. Até o próprio Kakashi já tinha falado isso. Ele tinha coisas para proteger. Todo esse negócio de ser ninja, mas tu ir um pouquinho além disso, não só ser a ferramenta que o Otto estavam te obrigando a ser. E, enfim, depois que eles completaram a missão, o Naruto ele junta as pecinhas e leva isso pra filosofia de vida dele. Querer proteger. Jeito ninja de ser. Tô certo. Tô certo! Eu acho que é isso aí, não sei. Como eu comentei, aí, o horário. Até fica aí a pergunta pra galera se vocês gostam ou é preferível fazer episódios mais curtos ou episódios mais longos. Então, comenta pra nós. Pra gente saber também. Porque na verdade é que a gente vai falar pra caramba aqui. A gente vai completar uns 50 anos de podcast e não vai parar de falar sobre Naruto. Talvez a gente fale sobre outras coisas também, porque como vocês podem perceber, a gente fala de um monte de coisa, até coisa que não é do universo de Naruto, do universo de anime. Mas enfim, a questão sobre a gente falar, não tem problema que a gente vai falar. Só pra gente saber se a gente corta em 2 daqui a alguns episódios, ou faz mais partes, ou mais episódios especificamente só sobre alguma coisa. Então, fica aí o convite pro pessoal contribuir, porque aí a gente vai estar criando uma grande ponte e uma grande conexão de amizade. Aí, aplicando o discurso no jutsu. O que aprendemos hoje, criançada? A gente falou disso do He-Man no outro episódio. Lição do final. Inclusive, tu tem que... Vou te mandar um negócio pra ti. Eu não vou ver He-Man. Bom, não, é só ver o finalzinho do He-Man. Tá. É só a lição. Tá. Bom, eu acho que agora a gente passa um pouquinho pra cada um, fazer aquela mensagem final sobre o episódio. Tem que ser final, né? Não dá pra fazer, não é pra falar sobre Haku, Caster, porque senão não para mais. Por quê? É só uma mensagem final e convidar o pessoal aí porque eles têm que nos assistir no próximo episódio 5. Então tá, começa por eu.
Por mim, bom, eu acho que esse arco tem muita coisa pra gente refletir, traz muitas lições, não só pra gente, né, mas pros próprios personagens da obra. A gente consegue ver o desenvolvimento bem de todos eles, do Naruto, do Sasuke, da Sakura, do Kakashi, enfim. E pena que não deu pra se desenvolver um pouquinho mais, principalmente o Burraku, que é um dos que eu mais gosto, queria falar umas coisas dele. Mas também não é apresentado tanto, né, porque ele é um dos lados iniciais e morreu e deu. Eu literalmente, coitado, ele e os Abus. Mas enfim, vão vir mais episódios com que a gente possa explorar mais os personagens, as situações. Da minha parte, por exemplo, eu vou tentar me organizar um pouquinho mais para falar mais dos personagens, daquilo que eu gosto. Enfim, explorar um pouquinho mais essas coisas. E é isso, continue nos acompanhando. Tem coisas mais interessantes para ver aí e até coisas que a gente não falou aqui a gente pode falar nos próximos como referência. Porque tudo está conectado. É importante a gente lembrar que a gente não pretende unicamente seguir a cronologia de Naruto nos episódios, então a gente tem um plano de trazer vários temas legais aí, surgindo sobre times, sobre personagens específicos, sobre arcos específicos, então vai ter bastante coisa legal aí pra gente conversar. Bom, eu aprendi muitas lições. Eu entendi que o Naruto pode ser duro às vezes, mas que tem muitas lições aí pra gente aprender, pra gente compartilhar uns com os outros. Eu achei incrível pra mim, pessoalmente, relembrar desses fatos. A gente seguiu aqui um pouquinho mais de forma cronológica, mas como a Atena mesmo comentou, a gente vai ter outros temas que não tem nada a ver com cronologia. E a gente não se apega a isso também, a gente fala spoiler aí, falamos do Hogoromo, falamos. Tem ninja, tem pessoa normal, e tem alienígena também na história, tem. Mas enfim, né, tem de tudo um pouco e isso vai ser bem legal a gente conversar e lembrar, né, dessas coisas, vão fazer da obra mais significativa pra gente. E esse início, como eu comentei no episódio, tem muita coisa significativa pra vida, pro dia a dia que a gente tá vivendo hoje, 2023, e que a gente possa aproveitar desses animes como Naruto pra conseguir compartilhar de ideal além do nosso egoísta, dos nossos objetivos egoístas lá do início da nossa jornada, pra evoluir isso pra um objetivo mais comum pra todos nós. Então, agradeço demais a companhia de vocês aí, que eu sei que esse episódio vai ficar um pouco mais longo do que os outros, e quero convidar vocês para assistirem o próximo. Eu sei que vai ser muito bom e confie na gente, porque vai estar aí cheio de coisas boas e muita animação da nossa parte, com certeza. Não esquecendo para vocês visitarem o nosso site do Templo Nerd, toda a contribuição aí de divulgação, de conversar com a gente, de adquirir os seus mangás, seus livros, seus produtos conosco, é muito bem-vinda. Então vai ajudar demais, principalmente a gente que vai gastar um tempão produzindo esse podcast, mas com muito amor e carinho, independente do que aconteça. 40 anos de podcast, a gente vai fazer esse evento. E também dizer pra vocês que se vocês tiverem dúvidas, sugestões, quiserem que a gente faça ou fale alguma coisa, quiser deixar um recadinho, diga aqui pra gente. Não sei se eu vou passar, não sei se eu vou responder, mas é interessante se vocês fizerem. Eu vou ficar muito feliz de receber. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Datebayo! Muito bom. Ficou encaixadinho o Tadebayo do primeiro episódio? Mais ou menos, eu acho. Pode ser da minha parte. Fator de cura, eu posso dizer, né? Da raposa. Então podemos dizer que o Naruto é um mutante? Ele estava seguindo os seus caminhos para o coração. Meu Deus. É muita referência uma da outra. Tá. Qualquer pessoa com menos de 20 anos não entendeu. Com certeza. Eu não sei se o Cássio entendeu. Eu sou tipo o Capitão América, eu fiquei congelado durante muito tempo. Aí eu acordei agora há pouco, sabe? Depois eu te mando a referência.